Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, por esse momento, por essa reunião, por esse lugar, pela Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O meu Espírito, Senhor, a família da fé já te agradece pelo alimento de hoje, pela palavra que vamos receber. E te peço que o Senhor nos dê entendimento para que possamos compreender essa quinta parte do estudo de Filipenses. E assim possamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu sou um abençoado do Senhor. Uma pedra viva. Propriedade exclusiva do Deus vivo. Que assim seja. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Graças a Deus. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo de Filipenses, na sua quinta parte. Anote. Estudo de Filipenses, parte 5. Portanto, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Filipenses, o capítulo é o 3, de verso 1. Apenas para a gente lembrar, na parte 4, no capítulo 2, nós aprendemos, nós estudamos, que você nunca deve estar murmurando, reclamando, lamentando, questionando a Deus acerca de nada. Nós aprendemos, e isso Paulo ensinou aos filipenses, que não é bom. Você não deve ter um pensamento mal para com Deus, em nenhum momento da sua vida. Como, por exemplo, como é que pode? Como Deus deixou isso acontecer comigo? Eu que faço tudo tão certinho. Não tenha um pensamento mal para com Deus nas suas lutas. Essa situação que você não está entendendo e que você está passando por ela, receba. Deus está no controle. Receba. Deus está costurando as coisas para o seu bem. Amém. Siga amando esse Deus nesse momento. Dê graças a Ele em tudo. Deus quer que você, José, Nelson, Maria, seja lá quem for você que me ouve nesse momento, você que está aqui, dê graças a Ele em tudo, sem estar questionando acerca de nada, nem reclamando, nem lamentando, nem murmurando. Dê graças a Ele em tudo. Continue amando esse Deus em suas orações. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, meu Deus. Eu vou continuar te servindo, em um nome do Senhor Jesus. Seja obediente, porque quem é obediente tem o amor do Pai sobre a sua vida. Se há obediência, as coisas se consertam. Deus arruma a sua vida. Tenha obediência às palavras que você tem recebido de Deus através deste púlpito. Se há obediência no seu coração, o amor de Deus já está sobre a sua vida. E é como Paulo diz, essa situação, essa fase, será um temporal passageiro. Em um nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo. Nós estamos em um corpo de carne, meu amado, e sujeitos às coisas. As coisas podem acontecer. Enfermidade pode acontecer. Problemas financeiros podem acontecer. Alguém da família pode chegar a falecer.
a gente não recebe essas coisas, mas por estarmos em um corpo de carne, estamos sujeitos às coisas. Então, temos que ter a maturidade, como o apóstolo Paulo teve, de em tudo darmos o quê? Graças a Deus. E receba, não, meu Deus está no controle de tudo, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está no controle de tudo. Eu não vou entrar em depressão, eu não vou entrar em questionamento, eu não vou ter nenhum pensamento mal para com Deus, de forma alguma. Vou continuar servindo e congregando de todo o meu coração. Estudamos também, dentre as muitas coisas, na parte 4, não coloque nada na frente de Deus, antes de Deus. Nada. Deus tem que estar em primeiro lugar, a sua obra, e o seu viver vem depois. Os seus interesses vêm depois. Tem pessoas que oram, e a sua oração é pedindo do começo ao fim. Tem que existir um espaço na sua oração, para você amar esse Deus, e agradecer pela sua misericórdia, a misericórdia que Deus tem tido para com a tua vida. Agradecimento. Tem pessoas que começam pedindo e terminam pedindo. Tem que existir nos cristãos, no povo da graça de Deus, uma oração de amor a Deus. Oração de gratidão a Deus. Tem que existir isso em nossa vida. Deus na frente, depois os seus interesses. Aprenda a separar, aprenda a administrar isso também em sua vida. Espera aí, eu só peço, o tempo todo eu só peço. Não, agora eu vou agradecer, agora eu vou adorar o meu Deus, agora eu vou reconhecer o quanto Ele é maravilhoso na minha vida. Você não gosta de ser amado? Gosta ou não gosta? Sim. Você não gosta quando um filho chega para você com amor, com carinho? Não gosta? Deus do mesmo jeito. Agora, se você tem um filho que o tempo todo só pede, só pede, só pede, só cobra, não é uma situação desagradável? Puxa, esse filho só pede, só exige de mim. Não me dá um abraço, não fala eu te amo, não me dá carinho. Então, com esse exemplo, entenda a sua vida para com Deus. Transporte isso, transfira isso. A mesma coisa no casamento, é na família. É muito bom quando a gente recebe, quando a gente ouve da pessoa, eu te amo. Graças a Deus por sua vida. Muito obrigado por ter me ajudado. Muito obrigado por estar do meu lado. Deus também quer ouvir isso de você. Esse amor, essa gratidão, esse reconhecimento. Graças a Ti, Senhor, estou vivo. Graças ao Teu poder, Senhor, fui livrado. Graças, Senhor, ao mover a justiça do Senhor, essa situação recebeu solução. Graças à ministração dos Teus anjos, eu obtive sucesso, eu obtive resposta. Essa porta que estava fechada se abriu. Louvado seja o Teu nome. Então precisamos, em nossas orações, termos esse momento com Deus, esse contato com Deus. Aí depois, você pede. E depois você chama a existência o que você precisa. O que não pode é você ser um crente que só pede. É o tempo todo. Olha, Senhor, eu estou precisando, viu? Ai, o Senhor precisa quebrar meu galho. O Senhor precisa me ajudar. E esse galho precisa ser quebrado. É um galho grande. Tem que... Quebra meu galho, Senhor. Quebra meu galho. Traz isso para a minha vida. Traz aquilo para a minha vida. E arruma também a minha vida sentimental. Traz uma mulher para a minha vida, um homem para a minha vida. É como nós aprendemos, né? Semana passada. Dessa vez com dinheiro, viu? Com dinheiro, com prosperidade. Porque o outro era pobre de marré, marré, marré. Dessa vez tem que ser uma pessoa próspera, Senhor. Quebra meu galho. Amém. Ai, Deus, caramba, meu. Mas só pede. Ainda pediu para mim quebrar o galho. Tem que levar um abençoado com prosperidade. Tem que ser dessa vez com prosperidade.
Está claro esse ponto? Então, dentre as muitas coisas, nós aprendemos que devemos ser gratos, que devemos ter pensamentos bons para com Deus, e na nossa oração, Deus em primeiro lugar, Deus na frente, em nome de Jesus. Agora vamos à parte 5 do nosso estudo, lendo o que está descrito aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 1. Acompanhe comigo. E começa assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A fonte da nossa alegria tem que ser quem? O Senhor. Diga, o Senhor. A fonte da nossa alegria. E não as coisas. E não as circunstâncias, se estão favoráveis ou não. Eu declaro você com a mente de Cristo para entender isso. Tem pessoas que dependem das situações para estar alegre. O fato de ter a Cristo em sua vida, o conhecimento da graça de Deus, de estar vivendo debaixo da graça de Deus, não é a fonte da sua alegria, não é o principal, não lhe é suficiente. São crentes fechados, tristes, que só se alegram quando algo se resolve. Agora eu estou feliz, agora eu estou contente. Essa situação se acertou e a minha vida, pastor, está toda arrumadinha. Aí quando algo dá errado, cara fechada. Se resolveu, alegre. A fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor. Independente da situação estar favorável ou não. Eu tenho que continuar feliz. Eu tenho que continuar alegre. Eu tenho que continuar congregando, eu tenho que continuar confessando, eu tenho que continuar declarando que o meu Deus é maravilhoso, é bondoso, é poderoso, é soberano, e que não vai me deixar passar por escassez. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Porque se você vive pelas circunstâncias, nunca nada vai estar bom para você. Porque Jesus falou que nesse mundo, nessa vida, tereis sempre a tribulação. Se você vive pelas circunstâncias, e se Jesus falou que sempre vamos ter tribulação, então você vai ser uma pessoa que nunca você vai estar satisfeito, você nunca vai estar bem, você nunca vai estar feliz. Você vai estar sempre com a sua carinha fechada, amarrada. Só fica alegrinho quando algo se resolve. Deu errado, cara fechada. Mal-humorado. E isso não pode acontecer. Amém? A razão da nossa alegria não pode ser as coisas, tem que ser Cristo. Cristo, a razão da minha alegria. Cristo, como Paulo diz aqui, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Você tem a graça de Deus na sua vida, você nasceu debaixo da graça de Deus, você está tendo a oportunidade de ter filhos crescendo nesse conhecimento. Você está tendo a oportunidade de levar esse conhecimento para a sua família. Você está tendo a oportunidade de ver uma vida melhor do que anos antes, quando você estava no sistema. Porque lá era jugo, fardos pesados em sua vida. Era sofrimento, era escravidão. Agora não, agora você tem a graça de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Mas tem uma coisa que ainda não se acertou, pastor, mas vai se acertar. É que eu estou precisando receber um dinheiro que eu não recebi. Você vai receber. Alegrai-vos no Senhor. Mas quando eu receber, pastor, eu vou ficar tão feliz que eu vou te dar um abraço. Me dá um abraço agora. Seja feliz hoje. Em nome de Jesus. Diga para esse irmão, seja feliz agora. Seja feliz agora. Pastor, estou esperando primeiro receber o dinheiro. Aí sim, pastor. Mas eu vou entrar numa felicidade tão grande. Essa igreja não cabe para mim. Tanta alegria, pastor. Isso aqui vai ficar pequeno para tanta felicidade, pastor. Não, seja feliz agora. Eu te declaro feliz agora, em nome de Jesus. Porque o justo vive pela fé. Não, já tomei posse. Os anjos já estão ministrando para louvor do nome do meu Deus. Já estão ministrando.
Você é um abençoado de Deus, uma pedra viva. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva sempre uma revelação diferente, uma coisa nova? Não! Sempre as mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? A graça de Deus. E é isso que você sempre vai receber aqui. As mesmas coisas. A palavra da graça de Deus. As epístolas do apóstolo Paulo. Cada vez em uma glória superior. A segurança sua é que eu esteja sempre expondo o que Paulo recebeu de Deus. É segurança para todos vocês que eu esteja sempre pregando o evangelho da graça de Deus. Amém? Segurança. E isso nunca vai mudar. Nunca. Desde que começou essa igreja tem sido assim e vai ser assim até o fim. Amém. Até o dia que Deus tirar o meu espírito desse corpo. Vai ser assim até o fim. Ouvindo você aí e eu aqui pregando a palavra da graça de Deus para você. Amém? Nós não temos que estar atrás de coisas novas. Temos que nos deter mais no Evangelho. Digo, receba essa palavra. Agora, muita atenção para o verso 2 do capítulo 3 de Filipenses. Muita atenção para esse verso aqui. Porque aqui o apóstolo Paulo adverte aos filipenses a terem cuidado com as pessoas de natureza perversa, má, falsa, que queriam judaizar os abençoados dessa igreja para viver pela lei. Então Paulo aqui ele adverte, ele faz um alerta, cuidado, hein? Porque no meio do trigo está o quê? O joio também. Temos que ter cuidado. E ele começa assim, o verso 2 do capítulo 3 de Filipenses. Acautelai-vos de quem? Dos cães. Não é de cachorrinhos que ele está aqui falando, o apóstolo Paulo. Ele está falando de pessoas que mordem. Ele está falando de pessoas que são perversas, malvadas, mas que caluniam. Pessoas que falam mentiras, pessoas falsas, que lidam com você às vezes e que você pensa que está lidando com você com verdade, com amor, com sinceridade, com respeito, mas é falsa. Você pensa que está lidando com sinceridade, mas é falsa aquela pessoa. Então Paulo aqui, fala, acautelai-vos desse tipo de gente, dessas pessoas. De gente falsa, de gente mentirosa. Porque é aquela coisa, meus irmãos. No meio do trigo está o quê? O joio. É aquela velha questão que você já conhece. No meio do trigo existe também o joio. Onde é que o joio está? Junto com o trigo. Tem pessoas que pensam que o joio está em um lugar sombrio, lá do outro lado da floresta está o joio. Não, o joio está misturado com o trigo. Está junto com o trigo. E o Senhor Jesus falou em Mateus, livro histórico, capítulo 13, anote para ler depois, sobre isso. O joio cresce junto com o trigo. E um exemplo disso foi Judas. Se você parar para pensar, você tem esse entendimento. Judas era um discípulo de Jesus, mas dentro era da outra semente. Não era da boa semente. Era joio, era lobo disfarçado de quê? De ovelha. E quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Deus, tu me deste 12, mas um é filho da perdição. Mantenha a sua mão aqui e vamos ao livro histórico de João, capítulo
17, a partir do verso 12. Capítulo 17, livro histórico de João, a partir do verso 12. E diz assim, o verso 12. João, capítulo 17, livro histórico. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e o protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o quê? A Escritura. Veja que as duas sementes estão misturadas. Elas crescem junto com o trigo. E quem era esse filho da perdição? Judas. Veja que cresce junto. E se você pesquisar, você vai ver que o joio, a planta joio, parece com o trigo. As duas plantas se parecem. Mas só o trigo dá fruto. O joio não. Só o trigo dá fruto. Os discípulos do Senhor Jesus operaram milagres? Expulsaram demônios? Curaram muitas pessoas? E Judas estava no meio deles? Então quem é da outra semente também faz milagres. Nossa, pastor, que assunto sério, porque Judas curou pessoas. Ele expulsou demônios. Mas Jesus diz aqui, pastor, segundo o que lemos agora, era filho da perdição. Até quem é joio faz milagres. Até quem é lobo abençoado cura. Porque Judas curou. Assim como os outros discípulos. Jesus deu a missão para os discípulos, vão curando aí as pessoas, em nome do meu Pai, expulsando os demônios. E Judas estava no meio. Até quem é da outra semente cura. Até quem é da outra semente realiza milagres, evangeliza. Até quem é da outra semente pode estar usando gravata, pode estar com o microfone na mão. Atenção, igreja. Quem é da outra semente também oferta. Caim era da outra semente e ofertou. O primeiro livro de João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno. Ele não se tornou do maligno, ele era. E Abel era justo. Abel não se tornou justo, ele era justo. Então ali nós temos, em Gênesis capítulo 4, a evidência das duas sementes. Caim e Abel. Só que tem um detalhe muito importante. Deus só recebe a oferta daquele que é seu filho. Amém. Por dois motivos Deus não recebeu a oferta de Caim. A sua avareza e por não ser da boa semente. Porque Deus só recebe aquilo que é de seus filhos. Caim ofertou. Abel também ofertou. Mas Deus só recebe aquilo que é dos filhos. Como também esse Deus só enviou o seu filho Jesus para se sacrificar na cruz pelas ovelhas e não pelos lobos. Diz o livro histórico de João 10:11, que Jesus deu a vida pelas ovelhas e não pelos lobos. Paulo também escreve a sua carta aos Hebreus, capítulo 12, diz que esse mesmo Deus só corrige aqueles que são filhos. E disciplina e açoita, se necessário for. Então esse Deus só recebe o que é dos filhos. Ele só trabalha em favor dos filhos. E só sacrificou o Senhor Jesus em favor dos filhos e não dos lobos. Então, até aqui podemos entender que quem é da outra semente pode fazer muitas coisas. Pode até pregar. Pode até estar num púlpito. Ele pode entrar em uma igreja. Ele pode estar dentro da igreja, arrumadinho, bonitinho, com gravata ou sem gravata. Porque Judas estava ali, no meio dos discípulos, curando, expulsando.
E só Jesus para dizer algo desse tipo. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Não é verdade? Então, no mundo existe as duas sementes. Ô pastor, tem pessoas que se comportam mal. Não é verdade? Esse é um outro detalhe importante para nós aprendermos aqui nessa nossa conversa. Tem um porém nisso tudo. Tem pessoas que se comportam como joio, como lobo, e dentro são ovelhas. Pode acontecer de pessoas se comportarem mal, mas dentro é ovelha. Os dois malfeitores que foram crucificados com o Senhor Jesus. Um exemplo. Um deles, no último instante, mostrou que era o quê? Ovelha. Mostrou que era da boa semente. Então, nós temos que ter essa atenção, essa maturidade. Uma ovelha não se converte em lobo. Ela pode se comportar como lobo, mas é uma ovelha. Como também, não pode um lobo se converter em ovelha. Pode se vestir de ovelha, como Judas se vestiu de ovelha, mas dentro é lobo. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, esclarece isso. Que Deus faz um vaso de honra e outro de desonra. Um para perdição e outro de misericórdia, que somos nós. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 20. E começa assim, Romanos, capítulo 9, a partir do verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com quem? Com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Deus tem soberania para isso? Sim. Sim, tem sim. Verso 21. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar ao conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a salvação? Não, preparados para a perdição. Deus tem poder para isso? Tem, Deus tem poder para isso. Deus, na sua soberania, criou as duas sementes. Deus, na sua soberania, fez o filho da perdição. Foi ele que estabeleceu. Não foi o diabo não, pastor? Não. Está aqui, ó. O vaso de honra e o vaso de perdição. Quem fez tanto um como o outro foi Deus. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 4, diz que Deus criou todas as coisas. Até o perverso para a destruição foi Deus que criou. Provérbios 16, 4. Confirmando aqui com as palavras do apóstolo Paulo, né? Uma vez mais, o verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar ao conhecer do seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Então, tem pessoas que já vêm de fábrica com defeito. Não é que a pessoa se tornou lobo, joio. Uma ovelha não se converte em lobo, como aprendemos agora há pouco. E nem o lobo em ovelha. Já vem de fábrica assim. Deus já fez assim. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Diga, eu recebo. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Diga, eu sou um vaso de misericórdia, preparado para a glória de Deus. Mas temos também a consciência que Deus fez os filhos da perdição. Mas você é um vaso para a glória de Deus. Diga, eu estou curado.
Diga, eu sou um abençoado. Diga, a minha vida está conduzida em triunfo. Diga, eu sou casa, morada do Espírito de Deus. Essa é a glória de Deus. Você. A presença dele em sua vida. Ele preparou você para isso. Para mostrar isto ao mundo. Amém? Amém? Os vasos de misericórdia. Agora, um outro ponto importante está no Salmo 58, a partir do verso 3. Uma outra evidência acerca das duas sementes. Salmo 58. E começa assim, o Salmo 58, a partir do verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua o quê? Concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo o quê? Mentiras. Ou seja, já nasce com defeito de fábrica, como eu falei agora há pouco. O joio vai ser sendo joio até o fim. Ele nasce joio e termina joio. O joio não se converte, o lobo não se converte no meio do caminho. Se converte aí, ó. Aceita Jesus. O lobo não se converte. Ele é lobo até o fim. Está aqui, na palavra de Deus. Não há nele arrependimento, mudança. Como também não houve arrependimento em Caim quando matou Abel. Caim não teve arrependimento por ter matado seu irmão. Porque ele era do maligno. 1 João 3,12. Ele não se tornou depois, no meio do caminho, estou com tanto ódio agora, vou matar meu irmão Abel. Ele não se tornou depois com o tempo, no meio do caminho. Ele nasceu assim. Ele já era, desde o começo, desde o ventre da mamãe do maligno. Ela trouxe no ventre a semente da banda podre. Eva, não é verdade? E Abel, da boa semente. Abel era justo desde o começo. O lobo é lobo desde o começo. Ninguém se converte, se transforma em lobo depois. Ele já nasce lobo. Ele já nasce sendo joio e termina joio. E como atua, pastor? Os da outra semente. Está descrito aqui, com mentiras. É assim que eles agem, com mentiras. Está aqui, ó. Desvia-se os ímpios, desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo o quê? Mentiras. Eles atuam dessa maneira. Eles não falam de Deus com verdade. Eles querem roubar de você o que você já recebeu de Papai Deus gratuitamente. Eles roubam a verdade. Querem debater contra a graça de Deus. São pessoas que têm raiva da palavra da graça de Deus e falam que essa palavra é desgraça. Eles lutam contra isso. Porque eles não têm ouvido de ovelha para entender isso. Só tem orelha. Lobo só tem orelha, não tem ouvido de ovelha. E Paulo diz, a fé não é de todos. A fé é só para aquele que é ovelha. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 58 do livro de Salmos. Seguindo aqui, ó. Eles não têm a capacidade de entender o Evangelho. Só quem tem a capacidade de entender o Evangelho é aquele que é filho. Se é filho, entende. E aqui diz, tem peçonha, ou seja, veneno, semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes encantamentos. O encantador pode ser o máximo, pode ter uma habilidade tremenda, mas mesmo assim, não consegue ouvir, não consegue entender. Porque não foi predestinado para entender. Porque não foi colocado nesse mundo para ouvir, para receber a palavra espiritual. Nem todos os abençoados têm a capacidade de crer naquilo que você crê.
Só quem é filho. Só quem é filho. Porque, repito uma vez mais, a fé não é de todos. Só quem é trigo, só quem é árvore boa, os que são da boa semente, têm a capacidade de entender. Tem uma parte aí fora, e não sabemos quem é, porque nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para sair catando quem é trigo e quem é joio. Existe uma parte aí, a nível de conhecimento, e Deus quer que você saiba sobre isso, tem entendimento disso. Existe uma parte por aí, que a verdade, a fé, o espiritual, não é para eles. Eles nunca vão entender isso. Que você entende, que você crê. Eles nunca vão compreender, porque não são filhos. E Jesus falou sobre isso. Não vão compreender, nunca vão crer. Porque não tem ouvido de ovelha para crer. Veja o que diz João capítulo 10, verso 24. João, livro histórico. O capítulo é o 10, o verso é o 24. E assim diz o livro histórico de João, capítulo 10, a partir do verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram, perguntaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso, em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes, porque Jesus já havia falado muito acerca do Pai, o sermão da montanha, ele já tinha ensinado muitas coisas, operado milagres, etc, etc. Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testifica a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas o quê? Ovelhas. Jesus ensinou, operou vários milagres, fez muita coisa em nome de Deus. E muitos não creram em Jesus. Olha, para resumir essa história, essa questão, essa interrogação, essa dúvida de vocês, se alguns não creram no que eu fiz, no que eu ensinei até agora, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Para um bom entendedor, um pingo basta. Quantos aqui acreditam no que o Evangelho diz a seu respeito? Diga amém. Amém. Quantos aqui acreditam que são abençoados, salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, propriedade exclusiva desse Deus? Quantos aqui acreditam em tudo isso que o Evangelho diz ao seu respeito? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então você é ovelha. Amém. Você é ovelha. E você tem que ter certeza disso. Você precisa ter certeza que você é uma ovelha. Você não pode estar dentro de uma igreja com dúvida: será que eu sou ovelha ou não? Se você crê que você é um salvo pelo sangue derramado de Cristo Jesus, um justificado, uma pedra viva, morada do Espírito de Deus vivo, você está crendo. E se você está crendo no Evangelho, você é uma ovelha. Jesus falou: se vocês não creem, se vocês não acreditam até agora em tudo que eu falei, então vocês não são minhas ovelhas. Deus está te dando nessa manhã, uma vez mais, certeza disso. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Se você crê em tudo que a graça fala de você, se você crê que você é um predestinado antes da fundação do mundo, um batizado em Cristo Jesus, um justificado pelo sangue de Cristo para sempre, você é uma ovelha do Senhor Jesus. Já tem pessoas que vão morrer sem crer, porque não são filhos de Deus. Não vieram de fábrica para receber, para crer. Não foram programados para isso. Não são ovelhas. São filhos da perdição. Veja o que diz também em Daniel capítulo 12. Mas vamos ler um pouquinho mais aqui, ainda um pouquinho mais aqui em João. Verso 27.
Um pouquinho mais. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma ovelha se perde? Não. Uma ovelha deixa de ser ovelha e se converte em lobo? Não. Uma vez ovelha, sempre ovelha. E uma vez lobo, sempre lobo. O que pode acontecer é de uma ovelha se comportar mal. E se você se comporta mal, faz coisas feias, você vai estar ferindo a sua vida humana. Trazendo sofrimento para a sua vida humana. Mas você está salvo. Mas a sua vida humana, enquanto vida você estiver aqui, ela vai estar ferida. Cheia de sofrimentos, cheia de dores e de muitas outras coisas. Quando você age segundo a carne, essa vida humana que você tem, ela fica ferida, sofrida, machucada. Então, por isso que é muito importante, andai no Espírito. Procure fugir das situações de carne. Procure evitar em um nome do Senhor Jesus. Para não ferir essa vida humana que Deus quer que você venha desfrutar do melhor desta terra. Viver ela com felicidade. Essa é a vontade de Deus Pai em nossas vidas. Em um nome do Senhor Jesus. Agora sim, vamos a Daniel, capítulo 12, verso 10. É bom esse passeio na Bíblia, para que você tenha conhecimento que o joio cresce junto com o trigo. Estão misturados. Já que Paulo fez o alerta aos filipenses, nessa manhã você também está sendo advertido a ter cuidado também, a ter esse conhecimento. Daniel, capítulo 12, a partir do verso 10. Mais uma evidência acerca das duas sementes. E começa assim. Muitos serão o quê? Purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão, perverso o quê? Perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E você esse sábio, e você essa ovelha, amém? É como Jesus falou em João. Só quem é ovelha crê no que eu falo. Só quem é ovelha entende o Evangelho. Porque a fé não é de todos. Porque Deus fez a separação das duas sementes. Você é filho, e como filho tem ouvido de ovelha. Aí você consegue entender. O lobo não, é só a orelha. Guarde isso. Não se esqueça disso. Agora, voltemos todos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, o apóstolo Paulo aqui alerta os filipenses acerca de um grupo de pessoas, e que nesse grupo, ele descreve que havia o quê? Pessoas perversas, más, falsas, pessoas que falavam mentiras. Resumindo, cuidado, ó filipenses, porque no meio do trigo existe também o quê? O joio. Eu faço esse alerta. Existe uma falsa circuncisão aí. Tem pessoas querendo judaizar vocês, querendo levar vocês para a lei, querendo que vocês vivam pelos rituais da lei, que vocês voltem aos costumes da lei de Moisés, lavamentos, guardamento de dias, sacrifícios, jejuns, Páscoa judaica. Então, quando Paulo pregava, passava pelas igrejas, depois em seguida passavam outros, pregando, com mentira. E Paulo alerta, cuidado, hein? Acautelai-vos dos cães. No meio do trigo existe o joio.
Cuidado, tem gente falsa por perto, mentirosa por perto. Não devemos julgar, mas fico alerta. Cuidado, porque são pessoas que querem tirar você da verdade e colocar a sua vida de novo na mentira. Tirar você da graça e colocar você na lei. Ensinamento de coisas que não é da graça de Deus. Tinha gente querendo passar isso para a igreja dos filipenses. Ensinamento que não era da graça. E Paulo diz, dessa turma, acautelai-vos. Cuidado. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos o quê? Na carne. Ou seja, nós é que somos a circuncisão verdadeira. Por quê? Porque servimos a Deus em Espírito. E cremos só nas coisas do Espírito. Nós, ó Filipenses, estamos nos alimentando das coisas do Espírito. E não das coisas que é para a carne. E não das coisas da lei. Então nós sim é que somos servos verdadeiros. Nós sim é que somos a verdadeira circuncisão. Nós sim é que estamos fazendo a vontade de Deus, porque adoramos a Ele em espírito. Amém. E em verdade. Atenção para o verso 4. Paulo aqui fala algo muito importante. Bem que eu poderia confiar também o quê? Na carne. A coisa mais importante da sua vida é você não confiar na sua carne. Paulo faz esse alerta aqui, olha, eu poderia confiar nessa carne, mas não é bom. Não confie na carne. É muito importante você não confiar na sua carne. Ela tem intenções que não são boas. Ela fala, ela conversa para nos enganar. Como por exemplo, você não fez aquilo que você prometeu para Deus, que você se propôs a fazer, mas não tem problema não, Deus sabe. Não confie na carne. Ela engana desse jeito. Ela fala. E de um jeitinho que convence. Aqueles que não estão se alimentando como deveria. Ela tem intenções ruins. Então Paulo aqui, adverte, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Não confie na carne que você tem, abençoado. Porque ela fala, ela que luta para você não estar aqui congregando. Você não foi? E não está dando para ir como antes. Com aquela frequência que você ia, não tem problema, Deus sabe. Porque qual é a vontade de Deus Pai? Não deixemos de congregar. Então como pode esse Deus depois falar dentro de você, contrariando a sua palavra? Você não foi, meu filho, mas não tem problema não. Uma vez mais você não foi, mas não tem problema não. Você não fez aquilo que você me prometeu, se propôs a fazer, mas não tem problema não. Eu sei. E a palavra que diz, quando prometeres algo ao Senhor, não tardes em cumprir. Como é que fica? Seria essa vozinha a voz de Deus? Não tem problema não, Deus sabe? Não, sua carne. Ela engana. Olha, você se propôs a ajudar financeiramente a igreja, mas depois você não fez e usou toda a prosperidade, meu filho, não tem problema não. Eu sei, eu entendo você. Você precisava investir tudo na sua vida mesmo. Ah, filho amado, estou super orgulhoso de você. É carne, abençoado, porque Deus não ia contrariar a sua palavra. Está lá em Eclesiastes. Se você se propôs, se você fez um voto, se você se colocou à disposição do reino de Deus para algo, não tarde em cumprir. Então Deus não ia em seguida contrariar a sua palavra, não tem problema não. Está tudo certo.
Foi a sua carne que falou. E você acreditou e você recebeu. E ele acreditou. É igual aquele comediante lá. E ele acreditou. E ele recebeu. E ele acreditou. E ele caiu. Ele recebeu. Abençoado, nós temos que ter discernimento quando é a voz de Deus e quando é a voz da carne. E quando é que eu sei, pastor? Aquele que você mais alimenta, o espiritual, vai te dar essa maturidade. Se você alimenta bem o teu espiritual, você vai ter o discernimento. Esse momento agora é a carne falando. Esse momento agora é Deus falando. Porque bate com a palavra. Testifica com o conhecimento do Evangelho. Já essa outra vozinha, não. Está bem distante da palavra. Ô, carne bandida. Nossa, como eu sou bandido. Ô, carne bandida, viu? Ô, carne bandida. Então tem que ter muito cuidado com esse corpo que você tem, abençoado. Ele é enganoso. Diga, é enganoso. E eu estava certo que era Deus, pastor, o Espírito Santo. E eu estava, sabe, dando até glórias a Deus. Já faz vários dias que eu não vou na igreja. Mas Deus falou, não tem problema não. E eu falei, glória a Deus, aleluia, amém. Deus testificou. Cuidado, viu? Com essa testificação aí que você está tendo de Deus. Muito cuidado com a carne. Seguindo, vejamos aqui o verso 5, né? Falando aqui do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo era no tempo da lei, de fariseu. Isso coopera muito, que nós vamos conhecer aqui, com o assunto das duas sementes. Porque Paulo teve um comportamento horrível antes da sua conversão. Quem olhasse para ele diria, esse é um filho da perdição. Porque o homem é perverso demais. Ele perseguiu os cristãos, os discípulos de Jesus, para matar, para prender, de forma terrível. Se ele estivesse vivo nos dias de hoje, você diria, esse aí é um filho da perdição. Olha, pastor, não é julgando não, mas Paulo é um lobo. Não, era uma ovelha se comportando como lobo, mas dentro era ovelha. Por isso não devemos julgar ninguém. Amém. Deus quer que você tenha o conhecimento. Deixa que quem cuida disto é Deus. Deus é que cuida disso. Não fica catando, não. Então aquele lugar que mente em nome de Deus, ali está a podridão. Ali tem joio de baciada, pastor. Não sei. Não sei nem quero saber. Não quero que você saia julgando ninguém em um nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Verso 5. Filipenses capítulo 3. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era o quê? Fariseu, hein? Olha quem era Paulo, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Ele perseguia os filhos de Deus. Está aqui, ó, perseguidor. Paulo era um perseguidor. Ele mandava matar os cristãos por causa da lei que ele defendia. Traduzindo, a grosso modo, Paulo andava com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos, abençoados. Eu vou te passar uma porção de evidências que, se você analisar depois, ler em casa, você vai ter uma noção completa do que eu estou falando aqui. Ele andava com sangue nos olhos. Ele puxava as pessoas de dentro da casa da pessoa para a prisão, para a morte. Ele votava a favor, esse aí tem que morrer, pode matar. É seguidor daquele Cristo lá. Mata, é para matar. Ele respirava isso. Diz, vá anotando, todas as evidências que eu vou passar agora. Atos, capítulo 8, verso 1 e 2. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2.
Atos 22, verso 3 e 4. Lá diz, em Atos 22, verso 3 ao 4, Paulo assume que muitas pessoas foram mortas nesse seu período de fariseu, por conta do seu voto, por conta da sua vontade. Eu quero que esse morra. Atos 22, verso 3 e 4. E também Atos 26, verso 10. E leia também Atos 22, 20. São evidências que mostram um Paulo antes da sua conversão. Paulo estava influenciado pela lei, e muito. Se fôssemos julgar, você dizer, esse cara aí é um filho da perdição, só pode ser. Ele é da outra semente. Mas, repito uma vez mais, não podemos julgar ninguém. Porque tem ovelha que se comporta como lobo, mas dentro é ovelha. Verso 6, uma vez mais, Filipenses capítulo 3. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de quem? De Cristo. Porque aquele que é filho, aquele que é ovelha, esse Deus corrige, esse Deus disciplina, esse Deus açoita. Se é filho. Então, uma ovelha, por um tempo, pode se comportar como lobo. Mas se é filho, Deus corrige. Deus disciplina. E foi o que esse Deus fez com Paulo. Você é ovelha, rapaz, se comportando como lobo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Atos capítulo 9 fala sobre isso. Por que você está contra mim? Ele, não, está sim. Quando você persegue os meus discípulos, a mim tu me persegues. Você é ovelha, rapaz, se comportando como lobo? E ali ele recebe toda a correção e se torna um apóstolo da graça de Deus. E o que para ele era lucro, ele troca tudo aquilo pela revelação do Evangelho, a posição de homem religioso, dedicado à lei, todo o seu prestígio, a glória do homem, né? Os elogios, a sua posição no sinédrio judaico, tudo aquilo, tudo. Ele deixa por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e passa a ser o servo da graça de Deus. Quando você recebe a palavra da graça de Deus, não pode haver mais em você nem um pedacinho da lei. Nem um pedacinho. Amém? Então, quando Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, ele considerou tudo aquilo como lixo. Ele virou a página. A partir de hoje eu não quero nada daquele velho homem. Eu não quero mais nada da lei na minha vida. Então, quando a graça de Cristo é revelada para a gente, não pode ter mais nenhum pedacinho da lei, nenhum objeto, nem as pregações. Tem que ser tudo jogado fora. Aquela arquinha da aliança na estante, aquele sal, aquele objeto que te deram um dia, tudo aquilo você tem que jogar fora. Tudo. Por conta da revelação da graça, Paulo pegou tudo que era da lei e jogou fora. Agora eu vou viver por graça. Amém? E nós estamos chamados também a viver por graça e jogar tudo que é da lei fora e ocupar a nossa vida com as coisas da graça de Deus, porque viver na graça de Deus é muito melhor, diz Paulo, muito melhor viver na graça de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu considero tudo como lixo, aquele cargo, aquele poder que eu tinha, tudo considero como lixo. Veja o que diz o verso 8, ó. Uma vez mais o verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Posição, poder, tudo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a quem? A Cristo,
que é muito melhor viver pela graça de Deus. Porque aí você vive como um filho de Deus mesmo. Livre do jugo pesado, da condenação do homem, das palavras de morte, palavras de medo, de diabo e demônio, inferno o tempo todo, como você um dia passou. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Tem pessoas, e eu me dirijo agora às muitas que estão me ouvindo, tem pessoas que se comunicam com a gente através de e-mail, através das redes sociais. Olha, pastor, eu gosto muito da palavra da graça. É uma palavra muito boa, viu? Mas gosto mesmo. Elogia, né, pastor Heraldo? Olha, eu vi a pregação aqui pela internet, olha, muito boa. Graças a Deus, muito obrigado e que Deus continue sempre te usando. Eu sempre recebo palavras assim, graças a Deus. Só que depois a pessoa, olha, mas só, pastor, que aqui na minha igreja eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, né? Eu sou ministro do louvor, eu ocupo uma posição de pastor, de obreiro, e na minha igreja é tudo dourado, né? Tem um estacionamento bem grandão, eu tenho acesso aos políticos, eu posso entrar na sala dos bispos, né? Aqui eu tenho esse privilégio, né? De entrar na sala do meu bispo, né? Do meu bispo. Então aqui, na minha igreja, é tudo tão bonito. Paulo trocou tudo isso, considerou tudo isso como perda, por causa de quem? De Cristo. A fim de ser achado em Cristo, para receber o conhecimento da graça de Deus. Tem pessoas que não saem do sistema religioso por causa da sua posição. Ela acha a palavra da graça de Deus uma palavra maravilhosa, bonita, boa, mas que está preso a um cargo, a uma posição, a uma situação. É que aqui, pastor, o tecladista, ele toca tão bonito, ele canta tão bem, e aqui estão os meus amigos, né? E se eu sair daqui, né, como é que vou ficar sem o tecladista, não vou mais ouvir a voz dele? Você tem que jogar tudo fora para ser servo de Cristo e deixar de ser servo de quem? De homens. Essa é uma luta que muitas pessoas precisam vencer. É uma luta do espírito contra a carne, viu? Porque a carne milita muito. A pessoa sabe da verdade, mas ela está presa a situações. E então, eu ouvi o CD que você me deu. Olha, a palavra é muito linda lá da sua igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus. Mas só que aqui, na minha igreja, eu dou aula dominical. Eu tenho uma posição, eu dou aula dominical. Então, realmente está tudo certo que o seu pastor prega. Tem muita coisa errada na minha igreja mesmo, viu? Tem muita coisa aqui que não está legal. Mas aqui eu tenho uma posição. E qual é o mandamento da graça de Deus? Jogar tudo fora. Para ser servo de quem? De Cristo. Porque enquanto você permanece nessa situação, sabendo que o lugar que você está não está pregando a palavra de Deus com verdade, diga com verdade, você não é servo de Cristo e nem convertido é. Porque Paulo diz na carta aos Coríntios que quando o véu ainda não é retirado, a lei da sua vida, nem convertido você é. Amém. É uma palavra dura, né? Mas está na Bíblia. Amém. Se o véu da lei não for retirado, o véu, se você não passa a adorar Cristo em espírito e deixar de pensar que Ele é uma porta, aí eu passei pelas 12 portas, porque disseram que Jesus é a porta. Enquanto você não deixar de acreditar nisso, o véu ainda não foi retirado. Agora, quando você deixar de acreditar nisso e passar a acreditar que Jesus é espírito e não a porta, o véu foi retirado. Então você se tornou um convertido. Um convertido. Paulo diz, você perde, mas você ganha. Perde entre aspas, porque na graça de Deus tem coisa melhor para você. Uma vida de filho de Deus. Aonde você serve a Deus, em espírito e em verdade. Aonde você é feliz e se alimenta da verdade. Vale a pena você viver na graça do Senhor Jesus. Porque aqui Ele alimenta o seu espírito para valer.
em o nome de Jesus. Para terminarmos, vamos até o verso 11. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós temos que caminhar assim, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que isso quer dizer? Esse verso 9 e 10. Você não anda mais querendo fazer as coisas para ser salvo. Você recebe que através da morte de Cristo, Ele já te deu a salvação. Amém? Então você já vive mediante a fé naquilo que Jesus fez por você e por mim. Amém? Graças a Deus. Isso é muito importante. Verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Morre o corpo, mas o espírito não morre. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu sou um salvo. Diga, justificado pelo sangue derramado. Digo, de Cristo Jesus. Então você vive nessa fé. Então você se refugia nesse conhecimento. Na morte dele, eu estou salvo. Eu não preciso mais fazer. Não é mais por minha justiça. Não é mais pelo meu esforço. Tudo aconteceu pelo esforço de um só, Cristo Jesus. E paramos por aqui. Amém? Paramos por aqui. Na próxima reunião, a gente prossegue, dando continuação ao estudo de Filipenses, parte 6, tá certo? Eu declaro você tendo bom ânimo. Essas são as minhas palavras finais, as minhas considerações finais. Declaro você tendo bom ânimo. Recebo você tendo uma semana maravilhosa. Receba o seu domingo sendo um domingo de muitas alegrias. E receba, tem anjos ministrando a seu favor. A todos, bom dia. Antes de levando de segurança para casa. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.